Boa noite. Os conflitos entre os povos indígenas e as populações não indígenas ainda não cessaram em território nacional 500 anos depois do descobrimento do Brasil. Um triste exemplo disso é o embate histórico por terras entre índios da etnia Guarani Kaiowá e fazendeiros do estado do Mato Grosso do Sul. Nas últimas semanas, voltaram os rumores de que os dois grupos estão na iminência de um conflito armado. Os produtores rurais questionam o modo como a demarcação de terras indígenas tem sido feita no país. O órgão responsável pelos estudos técnicos é a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que leva em consideração fatores sociológicos e culturais das tribos originárias. O Brasileiras.org de hoje discute a regulação de terras indígenas. Contamos com a participação do consultor de empresas do agronegócio, Rui Dyer, e de Brasília participa o diretor de proteção territorial da FUNAI, Aloysio Azanha, e o deputado e presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Luiz Carlos Ence. Também contamos com a colaboração do repórter Marcelo Zanini, que vai fazer as perguntas dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e as perguntas já enviadas pelos internautas no www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar dos critérios utilizados para a homologação de terras indígenas e o que pode ser feito para reduzir os conflitos entre produtores e índios. Antes, vamos acompanhar uma matéria especial feita pela repórter Karina Dourado para o jornal Repórter Brasil, sobre o direito dos povos indígenas. Vamos ver. O país se orgulha de falar que eles são os primeiros habitantes destas terras. Mas esses brasileiros convivem com discriminação e falta de direitos. Tem muito branco que fala, índio não trabalha, não sei o quê. Às vezes a gente até é discriminado na maternidade, dizendo que índio só quer parir, índio não sabe evitar, não sabe usar preservativo, é assim. Hoje eles são 896.900 indígenas, segundo o censo de 2010, quase a mesma população das Ilhas Fiji, na Oceania. A diferença é que o Brasil tem uma área 466 vezes maior que a da ilha. A população indígena ocupa 12,5% do território nacional. A maioria se encontra nas 505 terras indígenas reconhecidas que se concentram no norte do país, na floresta amazônica. Outros 182 territórios aguardam definição sobre a demarcação. Entre eles estão as terras dos Guarani Kaiowá, no sul de Mato Grosso do Sul. São territórios, né, que têm histórias que foram passadas, né, de bisavô a avô, né? E isso para a gente é importante, né? Os lugares, os rios, né? Que apesar de estar sendo envenenados, né? Muitos fontes, né? A gente está lutando por esses pedacinhos, né? De terra. A indefinição sobre a demarcação tem um motivo. Na década de 20, o governo brasileiro criou 8 reservas indígenas no local. Mas com a marcha para o oeste de Getúlio Vargas, que incentivou a ida de colonos para ocupar o centro-oeste do país, as terras foram doadas para não indígenas. Os resultados dessa política são os conflitos que persistem até hoje. De um lado estão os fazendeiros que têm a posse legal da terra. É o caso de Seu Esmalte, que teve parte do terreno ocupado. Eu fiquei sabendo da invasão pela imprensa, pelo rádio. Eu não estava sabendo. O maior prejuízo meu foi saúde. E depois eu tive, este ano essa terra está lá, 41 hectares que eles estão lá, ficou improdutiva para mim, né? Do outro lado estão os índios. Na aldeia de Itaí, no município de Douradina, o cacique Roberto mostra a vida em uma oca. No varal, a carne de caça, que nem sempre se encontra ali. A comunidade vive no local há 2 anos, mas entrou em confronto com o fazendeiro. Nem as crianças foram poupadas. Aqui antes saiu uma guerra com os produtores rurais. Muitas crianças, alguns feridos, demais uma senhora ferida. Mas não está correndo, não. Muitos fazendeiros concordam em deixar a terra caso seja pago um preço que consideram justo. Mas a Constituição prevê que o pagamento de indenização no caso de terras indígenas seja pelas benfeitorias e não pela terra nua, o que reduz e muito o valor pago. Ninguém roubou, comprou, tem título, pagou. Então é justo que se reembolse por esse valor, por valor real da propriedade, o que vale 1 hectare de terra, paga-se e o produtor vai comprar até em outro lugar para que possa produzir com tranquilidade. Bom, o deputado
Luiz Carlos Enze, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, está um pouco atrasado, deve chegar aí no decorrer do programa para colocar a posição dos pecuaristas. Eu queria primeiro ir para Brasília, conversar com a Luiz Azanha, que é diretor de proteção territorial da FUNAI, para explicar um pouquinho os critérios da demarcação, Luiz. Boa noite, Nassif. Boa noite a todos os telespectadores. Primeiramente, agradecer aí o convite, a participação sempre importante de levar ao conhecimento da sociedade nacional, né, as dificuldades e os procedimentos também relativos ao reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas, né, especificamente aqui no Brasil. Né. Primeiro, há um grande desconhecimento em relação ao conjunto de normas e procedimentos que norteiam o processo de reconhecimento desses direitos territoriais. É muito divulgado que são procedimentos muitas vezes duvidosos, sem critérios, feito de certa forma às escusas, comparando a atuação não só da FUNAI como do Poder Executivo a instituições próprias, digamos assim, da Idade Medieval, né, da Idade Média. Né? Então, deixar bem claro que todo o procedimento de demarcação ele é norteado primeiramente pela Constituição Federal, artigo 231 da Constituição Federal, que define o conceito de terra de ocupação tradicional, né? Então, é um conceito jurídico definido pela Constituição Federal Brasileira. Abaixo disso, a Lei 6.001, Estatuto do Índio, que define que compete ao Poder Executivo, mediante decreto, estabelecer esse procedimento. Há um decreto, né, o decreto 1775 de 96, que estabelece o rito que deve ser observado para o reconhecimento dessa terra. Há uma portaria interna do Ministério da Justiça que define as regras da elaboração do relatório circunstanciado, que é o coração, digamos assim, do procedimento de demarcação e que é exatamente de competência da FUNAI realizar esse relatório circunstanciado de edificação e delimitação, que define, reconhece e delimita essas terras num primeiro momento dessa etapa. Né? O processo de demarcação, grosso modo, ele é dividido em 3 etapas. Né? Primeiro, inicialmente, na FUNAI, que são esses estudos técnicos que são conduzidos por um antropólogo, né, que coordena um grupo de trabalho, um grupo técnico multidisciplinar, formado por ambientalistas, engenheiros agrônomos, historiadores. Né? Essa é a primeira etapa que elabora o relatório de identificação, propondo, reconhecendo, identificando a terra indígena e propondo sua delimitação. A partir disso, há um ato de reconhecimento, se esse relatório estiver suficientemente consistente, obedecendo à legislação, a presidência da FUNAI aprova esse relatório e, digamos, conta-se o tempo para a contestação administrativa, né? Momento, aí, oportunidade dada a todos os interessados para se manifestarem, apresentando suas provas, suas impugnações ao processo da FUNAI. A partir das respostas às contestações, esse processo é encaminhado ao ministro da Justiça, que tem as opções de reconhecer essa terra indígena ou requerer maiores informações à FUNAI ou não reconhecer essa terra indígena. Em reconhecendo pelo ministro da Justiça, que é uma portaria que reconhece, declara aquela área como de posse permanente dos indígenas, a FUNAI inicia o processo de demarcação da terra indígena e levantamento justamente das benfeitorias, né? Faz o levantamento das benfeitorias e, paralelamente ao processo de demarcação física dessa terra indígena, concluído o processo, há uma instrução do processo para a sua homologação pela Presidência da República e posteriormente, o registro em cartório e na Secretaria do Patrimônio da União. Então, é um processo complexo que envolve aí diversas etapas, tanto de competência da FUNAI, do Ministério da Justiça e da Presidência da República, tudo submetido a diversas análises das consultorias jurídicas, análises técnicas para o reconhecimento desse direito territorial dos povos indígenas. Luiz, só para entender um pouquinho, há nessa análise alguma relação entre, digamos assim, de área per capita, ou seja, o tamanho da área e da população indígena, ou não? O critério é outro, é um critério histórico aí? O que define os limites dessas reservas? O que define os limites, Nassif, são basicamente 4 elementos que são exatamente os elementos que estão na Constituição Federal. Habitação permanente, atividades econômicas, atividades produtivas e reprodução física e cultural.
tudo segundo seus usos, costumes e tradições. Então, obviamente, é levado em conta também um aspecto censitário, mas não restrito à questão censitária, né? Há todo um estudo das áreas que são usadas por esses indígenas, né? As áreas que têm eles como referência no seu processo histórico, no seu processo simbólico de conhecer esse território, as áreas que são imprescindíveis à sua reprodução física e cultural em relação, por exemplo, à preservação dos recursos ambientais. Então, há um elemento em relação à questão do meio ambiente para a delimitação dessas áreas. O histórico de ocupação naquela região, né, que é o que a gente conceitua aí de habitação permanente, né, e no caso dessas famílias, e muitas delas o foram, da expulsão, ou seja, o processo de esbulho e retirada forçada dessa população indígena do seu território de habitação aí permanente. Então, são esses 4 elementos que são dados pela própria Constituição Federal, né? A questão de per capita, ela é sim objeto dos estudos, mas ela não é um fator determinante, porque a gente tem algumas situações, inclusive, difíceis, por exemplo, com o próprio Mato Grosso do Sul, né? Onde que a gente tem uma das maiores populações por estado, né? São cerca de 80 mil indígenas, né? A segunda maior etnia de população é os Guarani Kaiowá, com cerca de... o total das áreas do Mato Grosso do Sul, elas chegam somente a 770 mil hectares, o que daria 2% da superfície total do estado, né? O que mostra claramente o confinamento territorial que a população Guarani Kaiowá está submetida num processo histórico. Ô Rui, bom, nós tivemos toda essa fase de expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste, para a Amazônia. Hoje você acha que essa expansão já está contida, digamos, pelas questões ambientais e indígenas? E como que o setor, qual a visão do setor em relação a esse conflito com a demarcação de terras indígenas? Eu acho que aí há primeiro, há um conflito de interesses muito acima do que nós estamos falando de quem recebeu a terra para colonização ou de quem invadiu, tomou posse. Porque acho que há um equívoco quando se fala em regulação das terras indígenas. A FUNAI vem fazendo esse trabalho desde 1967, quando ela foi criada. A FUNAI está com 45 anos, deve ter obtido todo o conhecimento, conforme a Luísio fala, para poder fazer isso. Existe um pouco de impaciência em relação à celeridade com que isso está acontecendo e uma série de interesses, porque, falando assim de uma forma muito simples, né, estamos falando de pobres. Tanto quem colonizou e está lá plantando esses fazendeiros, são pequenos fazendeiros de agricultura familiar e os índios também. Então, se discute muito isso como se fosse um grande conflito rural. Não deveria ser. É mais um conflito social. É mais um conflito social. Você tem... se discute, né, os paradigmas de uma reforma agrária retrógrada, que não adianta dar só terra, né? Na verdade, precisa ter terra, apoio técnico, financiamento, tudo isso. Bom, então, pulou-se uma etapa de que adianta dar só terra. Mas sem terra, não adianta ter o apoio, não adianta ter o recurso financeiro, os pontos de comercialização para a atividade rural virar renda, né? Então, o que acontece? No caso dos índios, a terra já foi dada. Não é uma necessidade de fazer novos assentamentos, permitir invasões. Não, nada disso. Já tem lá. O que falta é organizar isso através de um órgão como a FUNAI e de uma forma voltada para o aumento, como se fosse bases de agricultura familiar. Você fala, os próprios indígenas recebendo esse apoio. Exato. Eles são núcleos familiares. Não é? Claro. Então, sai pesquisa que hoje existe a taxa de aceleração das populações indígenas da década anterior para essa última década, caiu 10 vezes. Então, o que era... Hoje temos 800 mil, apareceu aí na reportagem, 40% desses 800 mil vivem já na cidade. Então, sobrou 500 mil.
qual tanta dificuldade de ter um projeto integrado entre esses órgãos do governo, Ministério da Agricultura, FUNAI, Ministério do Desenvolvimento Agrário, para fazer esse trabalho de fixação disso, né? Deixa eu ver com o Aloysio. Aloysio, hoje em dia, o que é a atividade econômica das populações indígenas? Primeiramente, eu queria registrar que eu concordo aí em partes aí com o que o representante do agronegócio informou. Né? Eu acho que a gente tem uma diversidade de questão da própria situação fundiária, uma diversidade inerente aos próprios 300 povos indígenas que compõem aí, né, os povos indígenas da nação brasileira, né? Primeiramente, a estrutura fundiária é muito distintas, né? Então, a gente tem regiões realmente que as áreas que estão sendo reconhecidas como terras indígenas têm uma estrutura de minifúndios com famílias de agricultores, e a gente tem realidades como, por exemplo, determinadas áreas do noroeste do Mato Grosso, que a gente pode identificar uma área com quase 150 mil hectares, e quando você vai verificar a cadeia dominal, o levantamento desses ocupantes não indígenas, estão em 2, 3 ocupantes no máximo, né? Ou seja, se trata assim de grandes proprietários rurais, né, que tem sim o agronegócio aí, principalmente algumas atividades voltadas à agropecuária e ao desenvolvimento do agronegócio como força-chave aí do seu desenvolvimento econômico, né? E por outro lado também, eu acho que grande parte dos reconhecimentos das terras indígenas, elas se dão também na Amazônia Legal, né? Então, assim, o Estado cumpriu, sim, com a sua obrigação de reconhecer esses territórios, principalmente na Amazônia Legal, né? Hoje a gente tem os maiores problemas em relação ao reconhecimento justamente nas áreas do Centro-Sul, Sudeste e Nordeste, que tem populações indígenas volumosas, né? Então, o Nordeste é o segundo conjunto de estados com uma maior população indígena, perde só para o Norte. A gente tem o Mato Grosso do Sul, tem uma população indígena, os Caigangue, que habita a região sul, é uma das terceira ou quarta maior população, né, em relação a isso. Então, hoje, os nossos trabalhos, e talvez por isso que se está dando toda essa visibilidade pela questão dos conflitos, a disputa, porque, obviamente, as áreas onde que nós temos que reconhecer esses territórios, elas estão situadas em áreas que já foram ocupadas mais... sofreram um processo de colonização, de ocupação mais antiga, tem eventualmente no sul, né, uma estrutura realmente fundiária de minifúndios com um número de ocupantes muito maior do que em determinadas áreas da Amazônia Legal, o que requer, concordo, com procedimentos distintos para o distensionamento dessa questão, né? Eu acho que é plenamente possível compatibilizar o desenvolvimento econômico dos estados e do Brasil com o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas, né? Por exemplo, um dado do Rio Grande do Sul, né? Aloysio, o ponto que o Rui colocou, se eu bem entendi, é o seguinte: existe uma política integrada do governo de apoio à agricultura dos indígenas? Perfeito. Eu acho que essa pergunta é muito relevante porque ela dá conta de como o próprio representante informou, né? Ela dá conta da situação, muitas vezes, da Amazônia Legal, né? Então, hoje, não só para assentamentos, como para unidades de conservação, como para terras indígenas, tem se discutido muito a gestão desses territórios, né? Ou seja, temos certezas que não basta o reconhecimento da demarcação dessas terras, não há um pressuposto para que não exija e não sejam implementadas outras políticas, seja nas áreas de direitos sociais, seja aquelas voltadas a alternativas econômicas sustentáveis. Um esforço recente nesse sentido do governo federal foi o ano passado, a própria presidenta Dilma Rousseff, né, reconheceu via decreto uma política nacional de gestão ambiental e territorial de terras indígenas. Né? Ou seja, exatamente uma política integrada que não compete especificamente à FUNAI, é um concerto aí de amplos ministérios e com a participação da sociedade civil e das próprias populações indígenas, voltada exatamente a isso, a garantir a sustentabilidade econômica, né, dessas populações nas terras que já são demarcadas, obviamente, né? Mas aquelas que não têm terras nem se demarcar, você não vai fazer uma discussão de gestão ou de alternativas econômicas ou de melhoria das suas condições de vida, né? Porque, ao fim e ao cabo, é disso que nós estamos falando, né? Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa de hoje é gravado e as perguntas já foram enviadas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, o Jair Oliveira de Campinas, interior de São Paulo, ele pergunta: qual é o índice de indenização de produtores agropecuários que são obrigados a se mudar por conta da demarcação de terras indígenas?
Eu acho que não existe um índice pela diversidade das terras. Eu acho que como isso é conduzido pela FUNAI, o Aloysio deve ter mais conhecimento sobre isso, de quais os critérios para valorização. O que falou na reportagem, eu acredito que é verdade, é que os critérios, se eles realmente olham só para as benfeitorias, como eu disse antes, esses colonizadores não têm capacidade de investimento de criar grandes benfeitorias nesses lotes que receberam e onde estão produzindo. Então, se a indenização for por benfeitoria e não por terra nua, é claro que ela vai ser baixa e eles não vão querer sair criando os tais conflitos. Eu acho que o Aloysio deve saber que é assim. Aloysio, podia explicar para a gente os critérios aí? Foi exatamente isso que o representante aí do agronegócio citou, né? A FUNAI, né, por vedação do próprio texto da Constituição Federal, né, o 231, parágrafo 6º, né, veda a indenização para a questão do valor da terra nua, né? Isso por quê? Porque a gente está trabalhando com o reconhecimento do direito, né? Ou seja, é um direito originário dos povos sobre suas terras, o que pressupõe que o Estado não constitui esse direito, ele reconhece esse direito e, por consequência, qualquer ato jurídico que tenha por ocupação suas terras é declarado nulo, salvo as benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé, né? Então, assim, o orçamento, para não falar em termos dos números de ocupantes, né, a gente tem um orçamento anual para prover essas indenizações de cerca de 20 milhões de reais ao ano. E muitas vezes temos dificuldade de executar esse recurso na sua totalidade exatamente por uma resistência daquele ocupante em receber essas indenizações pela via administrativa, e a FUNAI tem que entrar com uma ação de consignação em pagamento, e aí se arrasta anos para um processo judicial que muitas vezes não beneficia a comunidade indígena que está sem estar na posse plena dos seus territórios, e aquele ocupante que está muitas vezes gastando recursos aí, contratando advogados ou fazendo suas mobilizações e que também não consegue nem sair, muitas vezes não consegue mais financiamento, porque vai, obviamente, cercando aí o cerco, cada ato normativo que avança no processo, ele tem essas restrições e fica essa situação de conflito que não agrada nem aos povos indígenas e tampouco a esses ocupantes tão indígenas. Bom, vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasiliana.org, que hoje discute os conflitos ligados à demarcação de terras indígenas. Contamos com a participação do consultor de empresas do agronegócio, Rui Dyer, e de Brasília participa o diretor de proteção territorial da FUNAI, Aloysio Azanha, e o deputado e presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Luiz Carlos Reis, que acabou de chegar. Nesse segundo bloco, vamos falar da proposta de emenda à Constituição número 215, que transfere do Poder Executivo para o Congresso a atribuição de demarcar terras indígenas, terras quilombolas e a criação de unidades de conservação ambiental. A PEC, criada em 2000, foi aprovada e considerada constitucional, legal e regimental pela Comissão de Constituição e Justiça em março do ano passado. Agora, outra comissão dentro do Congresso decidirá se ela vai a plenário, onde poderá ser aprovada. Antes, vamos a outra matéria especial feita pela repórter Karina Dourado para o jornal Repórter Brasil, sobre empreendimentos em terras indígenas. Vamos ver. No meio da terra indígena Raposa Serra do Sol, uma aldeia vive em estado de alerta. Mesmo com a área, planícies rodeadas por serras, já demarcada e homologada, a comunidade do Tamanduá teme que uma usina hidrelétrica seja instalada ali. O projeto, que se arrasta desde a década de 70, prevê a construção de uma usina no rio Cotingo. Se a ideia for levada à frente, plantações e casas vão ficar debaixo d'água, conforme prevê a proposta. A energia a ser produzida iria para todo o estado e, de acordo com o projeto, beneficiaria os próprios índios. Mas muitos deles são contrários ao empreendimento. Pois esse povo vai dizer sempre não, 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 até a última gota de sangue de último índio. Para que saibam. Na hora que vier. Tanto é que hoje, nosso povo está inquieto, está doente, porque dorme pensando, acorda pensando. Será eles vêm
Como é que nós vamos fazer? A proposta já foi aprovada por várias comissões, inclusive a de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Enquanto o projeto segue em tramitação, algumas alternativas têm sido estudadas. Segundo este pesquisador do Instituto Socioambiental, a energia eólica e a solar seriam suficientes para a comunidade. Já se a hidrelétrica for construída, o problema pode não ser só o ambiental. O impacto ambiental, normalmente, das hidrelétricas a gente já conhece. Aqui tem um fato adicional, que seria o impacto social, que é muito temido pela população daqui, que tem a ver com a chegada de centenas ou milhares de trabalhadores e a permanência deles aqui durante um longo período. Outras terras sofrem ameaças semelhantes. Estudo feito pelo Observatório dos Investimentos na Amazônia revela que de 82 obras de estradas e hidrovias previstas pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, até o ano que vem, 43 são projetos que atingem comunidades indígenas. A extração de riquezas é outra polêmica. A Constituição permite a exploração de minérios e de recursos hídricos em terras indígenas, desde que o Congresso Nacional autorize. No Congresso tramita o projeto de lei 1610 do senador Romero Jucá, que pretende regulamentar a mineração nessas áreas. Os garimpeiros entram nas comunidades indígenas de qualquer jeito, sem pagar impostos, sem ter cuidado ambiental e degradam o meio ambiente. Na verdade, essa norma vai permitir a licitação, o acompanhamento ambiental, a resolução de qualquer passivo ambiental e a responsabilização de quem está explorando. Outra proposta é a PEC 215, que quer concentrar nas mãos do Congresso Nacional a decisão sobre novas demarcações. Além disso, o Supremo Tribunal Federal deve decidir ainda sobre as 19 condicionantes criadas durante a homologação da Raposa Serra do Sol e que abrem a possibilidade de atividades como mineração e hidrelétricas serem realizadas sem o consentimento dos índios. Bom, eu quero passar a palavra agora ao deputado Heinz, que chegou nesse momento, para que explique as principais ressalvas que o setor agropecuário e a Frente Parlamentar de Agropecuária tem em relação à FUNAI e em relação à questão da demarcação das terras indígenas. Deputado. Boa noite, Nassif, boa noite aos telespectadores. A nossa preocupação é que esse processo ele se arrasta e basicamente dentro da FUNAI, com o Ministério da Justiça e o Executivo Federal, através da Presidência da República, né? Quando tem o ato final da desapropriação das terras. E a gente vê uma série de irregularidades nesses processos que nós estamos acompanhando. Eu olho mais o Rio Grande do Sul, mas eu sei que em vários estados da federação os problemas são os mesmos. Por isso, a iniciativa dessa PEC, onde não dá poderes à Câmara e ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, mas também a Câmara e o Senado participarão do processo. Continua o processo na FUNAI, continua o processo no Ministério da Justiça, continua com o Executivo, com a presidenta Dilma, no caso, esta presidenta ou qualquer presidente, mas também o Congresso deliberará. É isso que a gente quer, participar do processo, porque hoje a Câmara e o Senado Federal estão alheios ao processo, não participam, né, da questão das demarcações. Então, pelo menos, os processos também passarão no Congresso Nacional. Essa é a nossa opinião e, por isso, esse processo já passou na Comissão de Constituição e Justiça, né, e agora o presidente Henrique autorizou a criação desta comissão especial, que é o rito que tem para instalarmos a comissão deliberar e depois ele ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. O deputado, que irregularidades que o senhor apontaria aí nesses processos de demarcação? Por exemplo, nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul e vários outros estados têm as mesmas denúncias, por exemplo, de laudos antropológicos fraudulentos. Laudos, né, que tem hoje esses laudos e, mesmo assim, continua o processo para demarcação. Nós estamos mostrando e demonstrando, lá no Rio Grande do Sul, especificamente casos de pressão que os índios, por exemplo, começaram um processo orquestrado, né, de acampamentos próximo de áreas, depois o processo segue e depois essas áreas são encaminhadas para a desapropriação, né? Expropriação, nem é desapropriação, expropriação, esse é o termo correto. Nós temos famílias lá com escrituras de 1879, imigrantes alemães, italianos, que vieram ao Rio Grande do Sul e assim outros estados da federação, né, e receberam os títulos das terras e os índios já estavam demarcados as suas áreas. E esses processos correm hoje. Né? Então, por isso,
a preocupação que nós temos em todos os estados da federação. Não são os brancos que invadiram as terras. Nós temos casos, por exemplo, em Sananduva e Cacique Doble, numa terra indígena que eles estão reivindicando, onde os índios invadiram 2 propriedades. Hoje os produtores têm que pagar arrendamento para os índios, né? E estão lá querendo reaver uma área de 1.800 e poucos hectares, com 180 famílias em cima. Uma área média de 10 hectares. Gente que está na 3ª, na 4ª geração em cima da mesma terra. Quer dizer, os índios não estavam nessas terras, os brancos não ocuparam essas terras. São terras legalizadas, com escrituras públicas, como existe no Rio Grande do Sul, como existe em Santa Catarina, como existe no Paraná e tantos outros estados da federação. Então, nós temos várias denúncias na CIF, várias irregularidades flagrantes e a pressão do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, a pressão de ONGs de antropólogos e outras ONGs mais faz com que esse processo corra celeremente junto à FUNAI. Então, essa preocupação nós temos hoje no Brasil inteiro, né? Onde gente que está em cima da terra legalmente, de uma hora para outra, pode estar sendo expulso, expropriado das suas próprias propriedades. Eu vou perguntar para o Aloysio. Então, Aloysio, qual que é o critério de, digamos, de antiguidade dos atuais ocupantes da terra para caracterizar o que é propriedade histórica indígena e o que pode ser um legado aí, como o deputado colocou, desde o século XIX, aí, que imigrantes já teriam essas terras. Como que é feita essa divisão cronológica aí? Nassif, no primeiro bloco aí procurei apresentar um quadro de quais são as normas legais que orientam esse procedimento, né? Exatamente para deixar clara a natureza técnica desse procedimento, né? Todas essas irregularidades apontadas, né, elas são, obviamente, esse processo é um processo administrativo sujeito ao crivo do Poder Judiciário, né, e qualquer irregularidade será, inclusive, colocada no âmbito do Poder Judiciário, e o que tem visto é o inverso, né? Diversas perícias judiciais são feitas, né, por peritos designados pelo juiz e que atestam e comprovam a consistência, a regularidade dos processos que são conduzidos pela FUNAI. Eventuais excessos, há toda uma análise prévia de qualquer relatório, muito criteriosa, inclusive, para se reconhecer ou não uma área como terra de ocupação tradicional. Esse ponto específico que você fez a menção é exatamente o que foi discutido amplamente por ocasião do julgamento da Raposa Serra do Sol, né? Que, na verdade, com o voto do Menezes Direito, se inaugurou uma nova teoria, que seria a teoria do fato indígena, né? Ou seja, em contraponto ao indigenato, né, que é exatamente o instituto, aí, a figura jurídica que orienta o processo de demarcação, o reconhecimento, o direito originário, se colocou pelo Supremo Tribunal um marco temporal da ocupação, né? Ou seja, para além dos 4 elementos que estão no artigo 231, que são os núcleos que caracterizam uma terra tradicionalmente ocupada, cabe à FUNAI demonstrar, em cada um desses processos, os índios estavam ocupando aquelas áreas até a data da promulgação da Constituição de 1988 e, se não estavam, comprovar tecnicamente, ou seja, a partir de registros históricos, orais, amplo material, o processo de esbulho e de retirada. E não estamos falando de um processo de esbulho e de retirada de 300 séculos, né? Muitas vezes a gente tem elementos suficientes para mostrar o esbulho que foi perpetrado há 30, 40 anos, 20 anos, né? Esse é um ponto, né? A questão da regularidade da cadeia dominal, como eu disse no primeiro bloco, isso a gente tem que ter, em parte, exatamente diferenciando essas estruturas fundiárias e a ocupação do Brasil todo, né? Realmente, em determinadas áreas da região sul e sudeste, a gente consegue ter uma cadeia dominial, muitas vezes, aí, que remonta ao início do século, às vezes não, às vezes a cadeia dominal remonta ao início do século, só que o próprio processo que originou ali de legitimação de posse, a gente já verifica também algumas falhas nesse processo à luz da legislação à época, né? Então, a lei de terras e o próprio decreto que regulamentou. Mas se a gente parte para a Amazônia Legal, obviamente, poucos têm título lá, são muitas vezes alguma posse precária, o que exige um tratamento também diferenciado.
Eu acho que isso é um ponto que, pelo menos, a gente estava convergindo em relação ao representante do agronegócio. A gente não pode trabalhar em cima de uma igualdade de estrutura fundiária, de histórico de ocupação, de histórico de povo indígena, né? São mais de 300 povos indígenas, cada um com seu histórico diferenciado, há uma história de ocupação desse país, cada qual requer também esse olhar específico, e se de fato a gente vem, como foi colocado aí no primeiro bloco, grande parte das áreas a serem demarcadas, que estão sendo demarcadas, elas se concentram no centro-sul, sul e nordeste, cabe sim repensar alguns formatos para distensionamento desses conflitos fundiários. Porque os dados, inclusive do próprio estado do Rio Grande do Sul, é que se eu somar todas as terras indígenas hoje reconhecidas, elas dão 0,40% da superfície total do estado. E por mais que ainda vou fazer um entendimento de que ali se trata de munifúndios, o reconhecimento dessas terras indígenas de forma nenhuma pode ser usado para inviabilizar o desenvolvimento econômico do estado, e é plenamente possível convergir ao reconhecimento desses direitos territoriais com o desenvolvimento econômico do Estado, que seja a unidade de federação, e do próprio país, né? E lembrando que ter as terras indígenas, ter essa diversidade de terras indígenas, de povos indígenas, é uma das grandes riquezas desse país e que forma um Estado multicultural e pluriétnico. Tá, filho. Rui, como é que você vê esse conflito dos dois lados? Como você vê a questão da preservação cultural e da questão da eficiência da agricultura? É possível essa compatibilização que a FUNAI está buscando? Sem dúvida. Bom, eu penso que 98,5% das populações indígenas estão concentradas na Amazônia. Então, nós estamos discutindo 1,5% que possa ter todas essas situações pontuais que estão sendo descritas aqui. É uma questão realmente de antecedência. Agora, eu consigo entender muito pouco, e o deputado Heinz vai poder explicar, por que o Congresso, participando disso, vai criar uma celeridade maior nesse processo de acalmar esses conflitos. Tá. Se já com a FUNAI, Ministério da Justiça, da Agricultura, já tem uma demora, porque os fazendeiros vão até a Justiça, por que o Congresso, com essa PEC, vai conseguir agilizar esse processo? Este é um processo básico, nessas localidades citadas pelo deputado Heinz, de trabalho de apoio e de produção agrícola. Isto é, a vocação indígena, a vocação desses fazendeiros que estão lá, é plantar, é produzir alimentos para a subsistência deles e para a comercialização. É isso que tem que ser feito. E o governo tem tudo para fazer isso. E o Congresso vai votar as leis que sempre votou. Deputado, então, além de responder ao representante da FUNAI, tem essa questão do Rui. De que maneira que o Congresso entrando vai acelerar o processo ou vai emperrar mais o processo? Primeiro o seguinte, na questão que o Rui fala, vou te falar do Rio Grande do Sul. Nós temos lá 95 mil hectares, em torno de 18 povos indígenas. E o que está acontecendo hoje? Factualmente, eu denunciei isso na semana passada na Câmara, pedindo ao Ministério da Justiça uma intervenção através da Polícia Federal. Veja o absurdo lá no Rio Grande do Sul. Nós temos em 95 mil hectares, eu já tive denúncias e quero que a Polícia Federal vá apurar, 33 mil hectares arrendados para brancos plantarem soja, trigo, milho. Essas terras estão arrendadas. E mais, estas terras arrendadas rendem, tipo 20%, mais ou menos, a grosso modo, de percentagem para quem? Não para os 17 mil índios do Rio Grande do Sul. Meia dúzia de pessoas, meia dúzia em cada tribo, o cacique e mais os seus apaniguados, estão recebendo esse recurso. Eu fiz um cálculo por cima, isso dá o quê? 7, 8 mil hectares de renda direta para esses caciques e seus chefes. Talvez alguém até da FUNAI esteja recebendo junto. Agora, o que dá isso? Dá 300, 400 mil sacos de soja. Isso hoje dá 15, 20 milhões de reais. Agora, o que estão fazendo com isso? A denúncia eu já fiz a semana passada e repito aqui. Esta gente está vendo que esse pessoal ganha, então o que eles querem? Há um desentendimento dentro de alguma tribo e sai o outro cacique, dizendo, um pretenso cacique, esperando num acampamento, para que ele pegue e tem lá, em 10 processos, mais 45 mil hectares. Quer dizer, claro que eles vão reconhecer que a terra era indígena, porque em qualquer lugar do Brasil é terra indígena. Onde nós estamos gravando esse programa, se alguém disser, tem que acabar. No Palácio do Planalto,
na Procuradoria-Geral da República, no Congresso Nacional, em qualquer lugar, vou dizer, isso é terra indígena. Qualquer lugar do Brasil é assim, certo? Então, estes são os absurdos e o que eu estou acompanhando no Rio Grande do Sul. Então, estes laudos que a FUNAI faz, fazer o quê? Lá no Rio Grande do Sul, as terras foram demarcadas, os povos receberam nos anos 1900 e alguma coisa. Todas as terras. Agora, o que eles estão criando? Vendo que alguém está ganhando dinheiro, certo? O que está fazendo? Eu também quero ganhar. Então, eles querem pegar os 45 mil hectares, conforme nós pegamos o caso de Mato Castelhanos, tem um processo da Procuradoria-Geral da República, que nós já entregamos ao ministro da Justiça, para que os índios que saíram já da sexta ocupação, agora eles querem, como perderam no Pontão, um índio tal de Cacique Dorvalino, o que ele quer agora, Jonathan? Ele quer agora mais uma outra área, porque ele já perdeu as outras, para poder fazer o quê? Amanhã arrendar para branco. Dito num processo da Procuradoria-Geral da República. O quê? Viu lá numa área de 1.300 hectares de mato, plantado ainda no tempo do Getúlio Vargas, 1940 e pouco, fez a conta que ele recebeu o quê? 80 mil por hectare. Já leilou, inclusive, a madeira que tem em cima. Veja esses absurdos que estou falando aqui. Será que isso é justo? Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta em instantes. Bom, voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute a demarcação de terras indígenas. Nesse último bloco, vamos falar de políticas de inclusão e conservação das populações indígenas. Volto de novo à FUNAI. Luiz, você mencionou aí esse trabalho conjunto que está sendo realizado por diversos ministérios. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais de que forma que se dá esse planejamento integrado e a ação sobre as populações indígenas para garantir a sustentabilidade econômica aí. Eu acho, só aproveitando, né, que eu acho que esses eixos todos perpassam essa discussão, né? No primeiro bloco a gente deixou claro que a demarcação é uma das etapas, né? Mas exatamente toda a discussão posta hoje da gestão desses territórios é o que o deputado menciona em relação ao arrendamento. Queria só primeiro registrar que tecnicamente, não há elementos para a gente demarcar esse estúdio aqui como terra de ocupação tradicional, né? Eu procurei exatamente tirar um pouco do misticismo, né, que rondam a discussão da demarcação e centrar exatamente esforços no processo administrativo, né? Eu particularmente conheço essa situação, por exemplo, citada do arrendamento, é uma flona. A flona de Passo Fundo, inclusive, ela já faz manejo, ou seja, o próprio CMBio já é permitido fazer o manejo, né, daquelas árvores que estão ali, que não são nem árvores nativas, tem algumas que são realmente plantadas aí, talvez pelo Getúlio Vargas, né? Mas deixar claro que a FUNAI não é conivente com os ilícitos que ocorrem em terras indígenas, seja um arrendamento, seja exploração de madeira, seja exploração de minérios, todos constituem um ilícito e devem ser sim combatidos. Nesse momento, por exemplo, a gente fez uma operação na terra indígena Ivaí, no Paraná, a FUNAI propôs uma ação, antes de qualquer deputado ou do próprio Ministério da Justiça, nós entramos com uma ação judicial, confiscamos a colheita de uma terra indígena que foi verificada que estava arrendando e estamos fazendo uma discussão com a comunidade para a aplicação desses recursos, exatamente para não incorrer naquilo que o deputado muito corretamente coloca de um benefício, né, de algumas lideranças. E o próprio movimento indígena tem colocado também essa preocupação em relação aos arrendamentos. Mas não basta somente uma ação de comando e controle, uma ação repressiva. Basta exatamente a gente buscar uns mecanismos para garantir a autonomia dos indígenas. O povo caigangue é um povo plantador. Sempre foi, como os terenas, são povos no Mato Grosso do Sul, que plantam, sempre plantaram, ensinaram técnicas. Os terenas foram os alimentos de todas as nossas tropas na Guerra do Paraguai, quem fez as plantações de alimentos foram os terenas. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Isso que o deputado coloca aí, de que há uma aristocracia indígena aí que explora os demais, como que é a democracia interna das tribos aí? E como que ocorrem, digamos, essas diferenciações de caciques e seguidores aí? Volto a dizer que é difícil a gente trabalhar com um senso comum, né? Eu acho que a gente tem esse conjunto de diversidades. O caigangue, por exemplo, é um povo G, né? É um povo que tem realmente uma estrutura social
muito rígida, com diferenciações, diferente do povo tupi, por exemplo, que tem uma estrutura social com autonomias políticas e grupos familiares, tanto politicamente quanto também das suas atividades produtivas, né? Então, até para fazer o enfrentamento de uma problemática, você tem que entender exatamente a especificidade desse povo. Você combater um desmatamento ilegal, o envolvimento de alguns indígenas, né, que são sempre minorias, é isso que eu acho que o deputado colocou corretamente, né? Quem está se beneficiando desses recursos naturais, dessa riqueza que é um patrimônio da União, só que o usufruto pertence a essas comunidades indígenas, sempre será uma minoria. E essa minoria varia de caso a caso. Então, como foi colocado, em algumas situações no Rio Grande do Sul, a gente percebe que há algumas lideranças que, pela sua estrutura hierárquica, conseguem manter um domínio muito forte sobre essas populações, causando eventualmente expulsões dessas famílias, né, que pode sim ter origem, não negamos isso, em relação ao arrendamento. Né? Temos que enfrentar a questão do arrendamento e a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, que essa política foi decretada pela presidenta Dilma, ela busca exatamente isso. São vários eixos de geração de renda, eixos de atividades produtivas, eixos de sustentabilidade econômica e que a FUNAI sozinha não dará conta de fazer esses enfrentamentos. Precisamos sim do Ministério do Meio Ambiente, que tem carteiras de projetos, do Ministério de Agricultura, MAPA, que tem uma expertise muito forte, né, em fomentar essas atividades, levando, obviamente, às especificidades de cada população. Trabalhar com Caigangue é diferente de trabalhar com Guarani Kaiowá, que é diferente de trabalhar com os índios do Vale do Javari, que não precisam de apoio nenhum, que conseguem plantar e viver com altos índices aí de condições de vida e na sua plena ocupação do seu território. Bom, eu queria voltar ao deputado Reis. Deputado, dois pontos, para a gente poder entender, digamos, maneiras de administrar esses conflitos aí. A justiça, como que a justiça se comporta ante as demandas dos agricultores? E ante o que foi exposto, onde que tem um campo comum assim para reconhecer interesses indígenas legítimos e separar dos interesses que o senhor considera ilegítimos aí? Na questão, também é nossa preocupação, Nassif. Veja o seguinte, lá no Rio Grande do Sul são pequenas propriedades, 44 mil hectares que querem desapropriar de 1.800 famílias, na média de 20 e poucos hectares. Essa é a média que essas famílias sobrevivem, para colocar os indígenas nessas áreas que já estão antropizadas há dezenas de anos, com escrituras públicas, cadeia dominal, tudo certo. Agora, sabe o que estão fazendo? Agora eles têm que estar contratando advogados que estão cobrando na média 30 sacas de soja por hectare. Gente que não tem como se defender. Agora, o governo não vai atender essa gente. Para os índios tem todo o anteparo de antropólogo, de advogado, de tudo que precisa. E para esses produtores, eles ainda têm que tirar do seu bolso para poder fazer a sua defesa. Isso é no judiciário. E não sabe se vão ganhar. Por isso a pressão política que nós fizemos nesse momento. Eu vi o senador Romero Jucá falar em diamantes. Um absurdo. Eu fui lá em Rondônia. Rondônia, os índios Cinta Larga, as maiores minas de diamante do mundo estão ali. Eu falo em soja, isso é merreca, é bacatela, perto do que eu vi. Deve ser alguns milhões, alguns bilhões que tem dragas lá dentro. Garimpeiros foram mortos lá, garimpeiros que iam tirar diamante e picareta. Agora tem draga lá dentro, entra avião lá dentro e só eles que entram. Isso, índio Cinta Larga lá em Rondônia. Eu estive lá 4 anos atrás e vi esses absurdos. Então essa é uma questão que o governo brasileiro, nós do Congresso Nacional, o Judiciário, o Ministério Público Federal e o próprio Executivo, nós temos que conversar estes absurdos. No mais, se for demarcar áreas, não tem problema. Já tem 120 milhões de hectares de terra hoje com áreas demarcadas. Querem mais 10, mais 20? E o que vão fazer com esta gente? Se o governo quiser fazer, se quiser fazer uma política, faça, não tem problema, pague a terra que tiver que pagar e bote quem quiser botar lá em cima. Agora, não expropriar dessas famílias que estão em cima dessas propriedades. Expropriar. Não existe país do mundo que tenha 120 milhões de hectares. Isso é 4 estados do Rio Grande do Sul, para o número de índios que tem. E querem mais ainda. Outra preocupação, Nassif. O que está por trás disso? O que está por trás disso? O ex-presidente Getúlio Vargas segurou as fronteiras do Brasil. Amapá, Acre, Roraima, Rondônia, lá são territórios. Que interesses tem nas extensas áreas
as riquezas minerais, não é a terra para plantar. Eu sou produtor rural, sou agrônomo, sou produtor, né? Será a água? Será as matas? Não. Tem outras riquezas embaixo disso. Essa é a minha preocupação. Quais os interesses? E os Estados Unidos, o que eles fizeram? Qualquer país da Europa, o que eles fizeram? Ásia, China, Japão, o que eles fizeram? Nada. Agora, nós temos que preservar isso aqui. Bom, infelizmente, o programa Brasilianas.org sobre a demarcação de terras indígenas termina por aqui. Eu agradeço a participação do Rui Daia, que é consultor de empresas do agronegócio, e de Brasília, o Aloysio Azanha, diretor de proteção territorial da FUNAI, e o deputado Luiz Carlos Reis, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Também agradeço a colaboração do repórter Marcelo Zanini e você que nos acompanhou em mais essa edição. Continue colaborando e mandando suas perguntas, trabalhos e vídeos sobre o tema para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até a próxima.